Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Amém. Ah, eu tô ansiosa aqui, viu? Tem que ficar não, pô. Tô ansiosa. Fala que Deus te mandou. Mas nós temos que dizer sim ao Senhor. Amém. Em todo tempo, em qualquer situação, nós temos que dizer sim ao Senhor. Estarmos sempre prontas para estarmos cumprindo a vontade de Deus. Amém? Amém. E é um prazer eu estar aqui falando um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem reservado para nós. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler somente um versículo, o versículo de número 9. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. E fala assim a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 também. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Pai querido, Pai amado, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te entronizar nesta noite, Senhor. Pai querido, nós queremos Te dizer, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu és em nossas vidas, ó Pai. Pai, eu me disponho neste momento, Senhor Deus, para estar fazendo a Tua vontade, Senhor. Pai querido, eu peço, Senhor Deus, que Tu venha estar, Senhor Jesus, usando a minha boca, Senhor, para que eu possa, Senhor Jesus, estar falando somente aquilo, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Ó Pai querido, que Tu possas, Senhor Jesus, estar sendo com os corações que aqui estão, Senhor, que Tu possas estar abrindo os corações, Senhor, para que eles possam, Senhor, estar recebendo, Senhor Deus, a porção que Tu tens preparado para nós nesta noite. Fala conosco, Pai querido, de forma especial. Fala conosco, Senhor Jesus, de forma grandiosa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se aceitar. O Senhor, Ele tem falado muito comigo durante essa semana, neste capítulo. Eu amo o livro de Pedro. Sou apaixonada pelo livro de Pedro. E o Senhor, Ele falou comigo. Quando o pastor me convidou para estar ministrando nessa noite, o Senhor, Ele começou a falar comigo. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E aí o Senhor me levou para Pedro, capítulo 2, né? E eu comecei a ler, e o Senhor, Ele começou a ministrar na minha vida, começou a ministrar no meu coração. Porque no capítulo 1, Pedro, ele começa falando, e ele fala sobre santificação. Ele fala sobre santificação. E depois no capítulo 2, até o versículo 9, até o versículo 8, ele está falando que o Senhor, Ele é o nosso sustento. É aquele quem nos sustenta. E nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Se é Ele quem nos sustenta, se é Ele quem nos dá a proteção, nós não podemos fazer nada sem Ele. Amém. E o Senhor, Ele continuou falando ao meu coração. E no versículo 9 eles falam assim: porém vocês são geração eleita. E aí eu comecei a pensar, o que é uma geração? Às vezes nós falamos assim, no nosso tempo, né, usava-se determinada vestimenta. No nosso tempo nós falávamos assim. E aí eu fiquei pensando, geração. A minha geração. A minha geração. E o Senhor, Ele fala assim, que geração é criação de Deus. É o povo de Deus. E aí, me reportando para a igreja, eu fiquei pensando, geração é a família escolhida por Deus. Amém? É uma família escolhida por Deus.
E aí ele fala assim: geração eleita. Nós somos uma família, um povo escolhido de Deus. Amém. Um povo escolhido de Deus. Amém. E aí, eu fiquei pensando, eleição. O que nos leva a pensar em eleição? Né? Quando uma pessoa é eleita. Aí me levou nas eleições passadas. Né? Governador, prefeito, senador, deputado, presidente. Para eles chegarem até esse topo, eles necessitam de alguns requisitos, eles necessitam de algumas coisas. E aí eu comecei a pensar, o candidato, ele escolhe um partido. Ele escolhe um partido por quê? Porque nasceu no coração dele a vontade de estar defendendo alguma coisa. Então ele vai e ele escolhe um partido que se adeque com a vontade dele, que se adeque com ele. Então ele vai e ele escolhe aquele determinado partido. Depois, ele vai e ele se filia àquele partido. Para ele fazer parte daquele partido, ele tem que se filiar àquele partido. Né? Então ele vai e ele se filia àquele partido. Depois, ele se filiou, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vestir a camisa daquele partido. Eu vou lutar por aquele partido. Eu vou lutar por aquele partido até o final. Porque eu escolhi aquele partido. E aí, ele tenta saber o que nós precisamos, o povo precisa. Para quê? Para que ele possa correr atrás, né? Para que ele possa prometer, fazer as suas promessas, para que ele possa se eleger. Então ele promete, né? Se ele vai cumprir ou não, nós não sabemos, mas ele viu a nossa necessidade e ele prometeu. E aí o que ele faz? Lança-se naquele partido e ele acaba sendo eleito, ele acaba sendo escolhido. E eu fiquei pensando, o que nós, povo de Deus, precisamos ser eleitos? O Senhor, ele nos elegeu, povo seu. E o que nós precisamos para ser eleito? Quando nós não conhecíamos Jesus, nós não sabíamos da dimensão do que é salvação, né? Nós não sabíamos dessa dimensão. E a partir do momento que nós passamos a saber o que é salvação, que Deus deu o único filho dele para que morresse por mim e por você, amém, nós passamos a saber que ele é capaz de salvar. Amém? Amém? Amém. Então Deus deu o único filho. Eu não sei se eu teria coragem de dar o meu filho, de dar a minha filha, mas eu sei que o Senhor Deus, ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Deus, ele deu o filho dele para que morresse por mim e por você. E a palavra, ela fala assim, que nós somos geração eleita. Ele nos elegeu, o seu povo. É um privilégio grande nós fazermos parte da família de Deus. Nós sermos o povo escolhido por Deus. E fala assim, sacerdócio real. Nós somos geração eleita, nós somos eleitos para sermos povo de Deus. E aí ele fala, sacerdócio real. Além de sermos geração eleita, nós somos sacerdócio real. No Velho Testamento, o sacerdote, ele tinha que se preparar muito. Por quê? Porque as pessoas, elas procuravam o sacerdote para que pudesse confessar os seus pecados, e o sacerdote, ele levaria até o Santo dos Santos para poder falar sobre aquele pecado que eu ou que você havíamos cometido. E o importante de tudo é nós sabermos que Deus, quando Ele deu o seu Filho Jesus, né? Nós sabemos que o véu, ele se rasgou. O véu se rasgou. E hoje, eu e você, nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Amém? Deus precisou dar o Filho dele para que morresse na cruz, para que eu e você, nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Olha que bênção. Nós não tínhamos esse acesso.
Se o Senhor Jesus não tivesse vindo ao mundo, não tivesse morrido, nós não teríamos esse acesso. Mas Deus, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E aí nós somos sacerdócio real. Porque Deus nos fez sacerdócio real. Amém. Amém? E a palavra ela fala assim, nós somos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa. E eu fiquei pensando, nação santa. Um povo santo. Um povo separado. Um povo que tem que viver livre do pecado. Um povo que tem que se afastar das coisas que o mundo nos oferece. Um povo diferenciado que glorifica e honra o nome do Senhor em todo tempo. É esse o povo que o Senhor escolheu. Esse é o povo que o Senhor escolheu. Esse é o povo que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer que nós sejamos um povo que faça a diferença por onde quer que nós andemos. Não é um povo comum. Não é uma geração comum. É um povo diferente, é uma geração diferente. Aonde nós façamos a diferença, na faculdade, no trabalho, na nossa vizinhança, aonde quer que nós estejamos, nós temos que fazer a diferença. Amém. Aleluia. E nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Amém. Às vezes nós vemos as pessoas com tantas dificuldades. E nós não nos achegamos àquela pessoa para falarmos do amor de Deus. Para falarmos, olha, o Senhor Jesus, Ele salva. O Senhor Jesus, Ele cura. O Senhor Jesus, Ele liberta. Amém. Deus deu o único filho dele para que morresse por você também. Um dia eu estive como você, mas o Senhor, por amor e misericórdia, me resgatou. E um dia eu vou morar com Jesus no céu. Nós temos esse medo de falar para as pessoas. Mas olha a responsabilidade que o Senhor nos deu. Nós somos uma nação santa, um povo separado, um povo exclusivo. Amém. Um povo exclusivo para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Nós vamos morar nos céus. E muitas vezes nós não nos incomodamos com aqueles que estão indo para o inferno. Nós não falamos do amor de Deus. Nós não falamos que Cristo salva. Nós não falamos que Cristo verteu o seu sangue na cruz por mim e por você. Muitas vezes parentes nossos vão para o inferno porque nós não falamos desse amor. É verdade. Glória a Deus. É verdade. Eu fico pensando, é como se nós tivéssemos um brinquedo de estimação, um urso de estimação, né? Eu gosto daquele brinquedo, então eu não vou emprestar para ninguém. É meu aquele brinquedo, né? A salvação é minha salvação. Às vezes eu fico pensando que nós pensamos assim, é minha salvação. Então aquele que está no lamaçal do pecado, ele não precisa ser liberto, ele não precisa ser curado, ele não precisa de salvação. E eu me acomodo e vejo almas morrendo, indo para o inferno, mas eu vou para o céu. Será que essa é a vontade de Deus? Será que foi por isso que Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real e nação santa? Ou Ele nos chamou para sermos nação santa, para nós propagarmos o seu amor e para nós falarmos que Deus, Ele pode salvar. Que Deus, Ele pode tirar o drogado das drogas, o alcoólico do álcool, a prostituta da perdição, os homossexuais, eles podem voltar a ser pessoas normais. Ou nós nos acomodamos em vê-los, achamos bonitinho eles indo para o inferno. Será que foi para isso que Deus nos chamou? Não. Ou Ele nos chamou para nós fazermos a diferença aqui na terra? Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter uma postura diferente. É muito bom a gente se arrumar aos domingos, né? Pegar a nossa Bíblia e virmos para a igreja. É muito gostoso. Eu estou indo para a casa do Senhor a adorar ao Senhor. Mas será que o meu coração ele está em paz? De ver as almas sedentas e de ver pessoas indo para o inferno. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus?
E a palavra ela continua falando assim, que nós somos um povo exclusivo. Um povo exclusivo de Deus. Um povo especial. Por que nós somos especiais? Nas escolas, eles falam que a criança ela é tida como especial quando ela tem alguma debilidade, algum defeito físico, mental, psíquico, ela é tida como criança especial. Mas nós somos especiais para Deus. Nós somos especiais para Deus. Não porque nós temos defeitos, mas porque o Senhor ele é tão misericordioso que Ele nos amou. Nós somos especiais, porque um dia Ele deu o seu Filho para que viesse aqui no mundo morrer por mim e por você, e nos resgatar do pecado. Glória a Deus. Amém? Amém. É por isso que nós somos especiais. Nós somos especiais diante de Deus. Nós somos especiais para Deus. E a palavra ela continua falando, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Ele não nos chamou para que nós ficássemos numa zona de conforto. Verdade. Mas Ele nos chamou para que nós pudéssemos nos preparar na palavra de Deus, na sua palavra. Amém. E pudéssemos sair por aí pregando o amor de Deus, pregando o Evangelho de Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos tirou das trevas. Nós íamos para o inferno. Nós íamos para o inferno. Se alguém não tivesse chegado em nós e falado do amor de Deus, nós íamos para o inferno. Assim como vizinhos nossos estão caminhando para o inferno. E nós não falamos do amor de Deus. Mas o Senhor Ele está falando que Ele nos chamou para nós propagarmos as maravilhas que Ele tem feito. Para nós falarmos das maravilhas que Ele tem feito por nós. E aí nós vamos falar, nós vamos chegar na pessoa e falar, olha, nós vamos apresentar Jesus para ele. Nós vamos apresentar Jesus. E o Senhor ele é tão grande, Ele é tão grandioso, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer com que aquele coração perdido, ele vai se comover, né? E vai se render aos pés do Senhor. Amém. E vai falar, Senhor, eu te aceito, eu te quero, Senhor. Eu quero que tu estejas no centro da minha vida. Eu quero mudar. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero que a minha vida ela tome um outro rumo, uma outra direção. Eu quero estar contigo um dia no lar celestial. Amém. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. E a palavra ela continua falando aqui. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Nós não conhecíamos o amor de Deus. Nós não conhecíamos. Mas nós passamos a conhecer o amor de Deus. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, né? Nós tentamos mostrar para pessoas que nós gostamos daquilo. Quando alguma coisa é boa para nós, quando eu conheço um médico, que ele é bom para mim, o que eu vou fazer? Eu vou indicar o médico que eu passei para as minhas amigas. Passa naquele médico que ele é bom. Aquele médico ele vai te dar a solução. Ele vai te dar um remédio que vai funcionar. E nós temos que fazer isso com as pessoas que não têm Jesus. Nós temos que chegar na pessoa e falar, eu conheço um remédio que vai fazer com que você tenha uma vida abundante, que vai fazer com que você tenha uma vida próspera, que vai fazer com que você sinta um alívio grande dentro de si. E esse remédio ele se chama Jesus. E na bula dele está escrito que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma. Glória a Deus. É esse o remédio que nós temos que apresentar para a pessoa. E esse remédio se chama Jesus. E muitas vezes nós tomamos esse remédio, nós recebemos esse remédio, mas nós não falamos para as pessoas que esse remédio ele é bom. E que esse remédio ele nos salva. E que esse remédio vai nos dar direito de ter a vida eterna, de morar com Jesus, de caminhar em ruas de ouro. Nós não falamos isso para as pessoas.
Às vezes nós estamos vendo as pessoas sofrendo, mas nós não temos essa coragem. E a palavra ela fala assim: mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por que nós recebemos misericórdia? Porque Deus é bom. O que é misericórdia? É eu me colocar no lugar do outro. É eu saber da necessidade do Rodrigo e eu me colocar no lugar dele e falar: bom, se o Rodrigo está passando por isso, se fosse eu que estivesse passando por isso, como eu agiria? Amém. E eu vou dar a receita para ele: olha, Rodrigo, você haja dessa forma e dessa forma, porque você vai alcançar cura. Amém. Se eu estou vendo que o homossexual ele está indo para o inferno, eu tenho que chegar nele e tenho que falar: você está agindo errado. A palavra de Deus, Deus é contra, mas Ele salva, Ele cura, Ele vai te curar, Ele vai te transformar e você vai morar junto comigo no lar celestial. Amém. Esse é meu dever de servo de Deus. Esse é o meu dever de servo de Deus. E a palavra ela fala: porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É terrível quando nós estamos no escuro. Quando acaba a força, é terrível. Porque nós não enxergamos nada. Nós não enxergamos nada. Assim é para as pessoas que estão caminhando para o inferno. Porque elas estão cegas. Elas não estão enxergando. Muitas vezes elas não enxergam aquilo que Jesus pode fazer. Mas se eu acender a luz, tudo vai ficar claro. Então eu tenho que chegar nela e acender a luz, para que ela veja a clareza de Jesus, para que ela veja o brilho de Jesus, para que ela fale: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te aceito, Senhor, reina em mim, mora em mim. Assim como você e eu dissemos um dia: Senhor, mora em mim. E nós abrimos a porta do nosso coração e nós deixamos Deus entrar. E é por isso que eu e você, nós vamos nos encontrar no céu um dia. Amém. Se nós não tivéssemos ouvido a voz de Deus, se alguém não tivesse chegado até nós e tivesse falado do amor de Deus, tivesse nos apresentado o Senhor Jesus, nós ficaríamos. Nós não iríamos para o céu. Nós iríamos para o inferno. Mas a palavra de Deus fala que Ele é misericordioso. Amém. Ele é misericordioso. E é por isso que eu e você estamos aqui. Para render toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Então eu te pergunto nessa noite: qual é o tipo de geração que você faz parte? Qual é a geração que você faz parte? Uma geração eleita que está caminhando para o céu, ou uma geração totalmente distorcida que está caminhando para o inferno? Qual é o tipo da geração? Qual é o tipo de povo que você é? Você é povo exclusivo? Um povo separado? Que tem feito a vontade de Deus? Ou um povo que não tem dado ouvido à voz de Deus e feito tudo ao contrário do que a palavra fala? Quando o Senhor Ele fala para nós sermos separados, um povo separado, é para nós estarmos deixando o pecado de lado, para nós estarmos deixando aquilo que Satanás nos apresenta. Muitas vezes Satanás ele nos apresenta pratos maravilhosos, pratos lindos, mas que é para perdição. É para perdição. Com certeza, se você saborear esse prato, você está sendo perdido, está caminhando para a perdição. Mas o Senhor Ele está falando que nós somos uma nação santa, um povo separado. E esse povo separado é o povo que tenta fazer a vontade de Deus. E quando nós tentamos fazer a vontade de Deus, nós vamos dizer sim para Deus e não para o mundo. Amém. Amém? Nós vamos sempre dizer sim para Deus e não para o mundo. Nós vamos sempre glorificar a Deus
sempre glorificar a Deus. Mesmo que a situação ela esteja difícil, nós vamos glorificar. Amém. Mesmo que a situação ela pareça ser impossível, que você não tem como resolver, mas nós temos que glorificar, porque daí nós recebemos a vitória. Amém? A chave da vitória está aí. Quando nós começamos a glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para nós estarmos anunciando as grandezas que Ele fez, nós recebemos a chave da vitória. Amém? Então, para nós sermos vitoriosos, para nós sermos esse povo que o Senhor escolheu, nós temos que dizer sim ao Senhor, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, sempre dizendo sim para o Senhor e não para o mundo. Mesmo que o mundo ele venha da melhor maneira se apresentar para você, diga não. Diga não. Porque o Senhor ele vai te sustentar. O Senhor ele vai te fortalecer. E o Senhor vai te levar para lugares altos. Para lugares altos. Aonde eu e você vamos estar um dia. Aonde eu e você vamos estar andando ao lado do Senhor. Amém? Então seja uma nação eleita. Seja um povo escolhido de Deus. Seja uma geração diferente. Amém? Aonde propague as grandezas que o Senhor ele tem nos proporcionado a cada dia, através da sua palavra. Que você possa colocar em prática essa palavra. E que você possa se dispor a estar fazendo a vontade de Deus. Que você possa sempre dizer sim para o Senhor e não para o mundo. Amém? Amém. Foi abençoado? Amém. Então fala para o seu irmão assim: eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Porque a palavra de Deus, querido, ela vem para nos ensinar. Tiago ele fala uma coisa importante, uma coisa interessante. Ele fala assim, ó: quem olha para a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é como aquele que olha para o espelho e depois, quando vira as costas, esquece a sua imagem. É isso que Tiago fala. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo para mim e para você que a palavra de Deus tem que fazer diferença na minha vida. O que a palavra diz para nós hoje? Que nós somos um povo escolhido. Amém? Você é um povo diferente. Você ouviu de Deus. Você foi transformado. Amém? Agora existem pessoas que convivem com você na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, que ainda não tiveram essa oportunidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que fizeram comigo. Falaram para mim um dia, falaram assim: olha, você precisa de Jesus. Não foi isso? Foi isso, Cíntia? Não foi isso? Não foi isso, Beni? Não foi isso, Ney? Não falaram para vocês: você precisa de Jesus. Foi isso, Cris? Falaram para nós: você precisa de Jesus. Amém? Então, depois de eu ouvir a palavra, eu preciso me posicionar diante dessa palavra. E quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo estava falando comigo: chama a tua igreja para essa semana eles falarem do meu amor àqueles que estão próximos a Ele. Amém? Então eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está falando. Eu queria perguntar para você: você quer fazer aquilo que fizeram para você? Falar com Jesus? Falar de Jesus? Olha, hoje tem gente tão simples, gente, tão fácil. Você pega um telefone e você fala com uma pessoa que está em outro país, a milhares de quilômetros.
Você pega seu celular, você fala com pessoas, você está trabalhando, você sai um pouquinho da sua sala, você vai para o corredor, você consegue falar com aquele seu parente que está lá no outro lugar. Você pode entrar na internet, pegar lá o seu Facebook, em vez de ficar postando algumas coisas que não tem muito sentido, por que não postar? Jesus mudou minha vida e pode mudar a sua. É uma forma de você fazer. Então o Espírito Santo está falando hoje para você e para mim. É preciso falar do Jesus que salvou você, que mudou sua vida, que transformou você. E o Espírito de Deus fala para a gente hoje, pergunta para a gente: eu vou me esforçar essa semana para fazer isso? Ou não? Eu vou continuar ficando no meu conforto, na minha situação? Está tudo bem, já estou salvo, está tudo certo? Ou eu vou falar para alguém aquilo que Jesus fez por mim? Você não precisa ser pastor para falar que Jesus salvou você. É só você falar para a pessoa e falar assim: olha, eu conheci alguém que mudou minha vida e pode mudar você. O que a irmã Rô pregou aqui é muito sério, gente. Parentes nossos, amigos, pessoas que nós amamos, que muitas vezes nós saímos juntos, que vamos aí tomar um refrigerante, ir para uma festa. Essa pessoa, se não tiver Jesus, não estará na festa do céu, e você não vai estar com ela. Então cabe a nós falar para essa pessoa, cabe a você falar do seu amigo, do seu parente, do seu vizinho, do seu colega de faculdade, do seu colega de trabalho. Falar para ele assim: olha, eu encontrei alguém que mudou minha vida. Eu queria que você conhecesse essa pessoa. Jesus. Você não precisa falar de religião para ele. Você precisa falar da sua experiência, o que aconteceu com você. É isso. E sabe, tem uma promessa de Deus. O Espírito Santo fala assim: não se preocupe com o que você vai falar, porque quando você abrir a sua boca, eu colocarei em você palavras. Então, diante dessa palavra que a irmã Rô nos trouxe hoje, eu queria perguntar para você aquilo que o Espírito Santo falou comigo ali. Você está disposto a fazer isso essa semana? Está disposto? Então eu queria que você viesse aqui, eu vou orar com você. Vem aqui. Quem está disposto a fazer isso essa semana? Eu não sei como você vai fazer. Ei, eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que existe uma promessa do Espírito Santo que me fala que quando eu abrir a minha boca, o Pai me dará sons. Amém? Ei, é possível. Você vai teclar o teclado do seu notebook
sua mão você vai pegar um papel, uma caneta e escrever. Com a sua mão. Deus vai usar a sua mão para você, de alguma forma, falar do que o teu Jesus fez por você lá na cruz. E essa promessa é para você e para mim. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo de Deus vai colocar palavras na sua boca para você falar. Glória a Deus. Para ser usado por Deus essa semana? Está pronto? Então ora comigo e fala assim: Senhor, eu quero ser instrumento do teu Espírito para que o meu amigo, para que o meu parente, para que o meu vizinho de Jesus. Eu me coloco, Senhor, nas tuas mãos. Usa-me. Usa-me. Senhor, assim como o Senhor transforma, como o leiro transforma o barro, você pode me transformar. Me muda. Me muda. Me transforma para que eu faça aquilo que você quer, falar do teu amor. Essa semana, a partir de hoje, quando eu sair daqui, eu vou começar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você é veículo de Deus. Amém? Você é veículo de Deus. Glória a Deus. Eu estou vendo algumas pessoas aqui novas. E eu queria perguntar para você uma coisa importante. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por obra do destino. Acaso não existe. Deus controla tudo. Sorte não existe. Deus é o Deus que faz acontecer as coisas. Você veio aqui porque Deus mandou você vir. Eu queria perguntar para você, se você não gostaria de começar esse ano diferente, falando para Deus: Deus, eu quero fazer parte da tua família. Eu quero voltar para ti, Senhor. Eu quero reafirmar meu compromisso contigo. Quer fazer isso? Feche os olhos. Se você quer fazer, eu queria orar com você. Alguém que está aqui hoje? Você? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Quer falar: Deus, eu não sei direito o que é isso, eu não sei direito o que está acontecendo, mas eu quero, Senhor. Eu quero fazer algo diferente esse ano. Eu quero experimentar a tua
presença na minha vida. Mais alguém? Eu vou orar. Se você quiser, só dá um sinal para mim. Repete comigo essa oração, filho. Senhor, voltar aos teus caminhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. eu confesso, Jesus Cristo, meu Senhor, como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Depois, você vai dar o seu telefone para o Ivete, tá bom, minha esposa?
vida e você verá o que Deus fará através de você. Glória a Deus. Pode se assentar, nós já estamos terminando. Eu queria falar rápido de uma coisa que eu deixei para o final, que é muito importante, que são as nossas classes básicas. Então eu deixei aí com a Paula, com a Cícera, tem as fichas de inscrição. Então nós temos a classe de membresia, que é para você que está chegando, você ainda não sabe direito o que é que está acontecendo, o que é a igreja, para que serve a igreja, o que nós queremos, não é? O que é ser cristão. Então você pode dar o seu nome lá para Paula, a Cícera, ela vai passar aí com você, amém, Paula? Vão passar por aí, estão passando já com as pranchetinhas, amém? Já passaram? Estão passando, né? Então tá bom. Outra coisa, tem outra classe, que é a classe de maturidade, que é para você aprender como ser filho de Deus. O que eu preciso fazer? Quais são os hábitos que eu tenho que ter? O que Deus quer que eu faça? Então, se você ainda não fez essa classe, passa, dá o nome para Paula, para Cícera. Nossa outra classe que nós temos é a classe de ministério. É a classe que nós aprendemos a usar as habilidades que temos, as qualidades, os dons, para ser usado na igreja. Tá bom? Então, se você não fez ainda essa classe, passa lá, coloque o seu nome lá. Nós vamos começar essas classes em fevereiro. E a nossa outra classe que temos, a classe de missões. A classe que nós aprendemos como falar de Jesus, como mostrar o amor de Deus. E a nossa última classe é a classe de adoração. Essa classe ainda ninguém fez, nem os mais antigos aqui, ninguém fez. E eu olhei lá na fichinha de inscrição e não tem ninguém. Então, essa classe precisa ter todo mundo, porque ninguém fez. Amém? Então, essa dica para você nesse final de culto é para que esse ano você se integre com o seu Deus de uma forma poderosa e que Deus te use sobrenaturalmente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, nós vamos encerrar. Pode ficar em pé, nós vamos orar. Pode levantar sua mão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você. Que essa semana você seja usado por Deus. Que essa semana você seja veículo da bênção de Deus para aqueles que estão perto de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Dá um abraço no seu irmão. Fala, ó, te espero domingo. Deus abençoe.